Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta terça-feira, 18ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia reverberando em ti a energia divina, se conectando com o grande cosmo, esta energia da qual pertencemos. Sim, somos um pequeno cosmo, inseridos no grande cosmo, formamos um só cosmo. A lei do esta lei da qual reza que nós somos uma coisa só. Estamos todos conectados. Viemos de uma mesma origem, retornamos a uma mesma origem. Esta origem que é Deus. Por isso, se conecte sempre com este grande universo, com esta energia da qual somos parte. E assim deixemos que a beleza e o esplendor de Deus nos preencha a cada instante. Meditemos o texto que nos é oferecido hoje, Mateus 14, versículos 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria a multidão. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados e amadas, é um texto belíssimo. Por si só já é autoexplicativo. Mas pincelemos algumas coisas interessantes nesse texto. Primeira, Jesus acabou de realizar ali a partilha dos pães. Ali houve uma grande resistência da comunidade discipular diante de Jesus. Resistência em partilha, porque pensavam apenas neles. Jesus, depois de os despedirem, mandar que estes pudessem ir à sua frente, vai rezar. Fica a sós em oração a noite inteira. Na madrugada, Jesus decide ir ao encontro dos seus, que estavam além mar. As ondas são fortes, contrária àquela barca. E Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre o mar. O mar é símbolo do mal na Sagrada Escritura. Jesus, portanto, caminha sobre o mal. E quando os discípulos o avistam caminhando sobre o mar, ficam apavorados, diz o texto, e acham que fosse um fantasma, e ficam gritando de medo. Imagine quanto desespero. Jesus então se manifesta: coragem, sou eu, não tenhas medo. Mas tem um avançadinho lá dentro do barco, que parece que ainda não estava totalmente afundando. Pedro: Senhor, se és tu, mande que eu vá ao teu encontro, não de qualquer jeito, mas como tu, caminhando sobre o mar, sobre as águas. Quanta ironia de Pedro. Jesus diz: venha. E Pedro vai. Mas como ele não é Deus, começa a se afundar. Como o foco dele não está em Deus, começa a se afundar. O foco de Pedro sai de Jesus, vai para a tempestade. Quando nós tiramos os olhos de Deus e voltamos para a tempestade pode nos engolir. É preciso que mantenhamos os olhos fixos em Jesus, para assim caminharmos sobre o mal. Pedro então grita. Jesus então vai lá, pega a sua mão e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? E aí, quando Jesus ordena que tudo se acalme, subindo na barca, os discípulos agora caem por terra. E agora reconhece quanta demora. Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É isso que ele sempre foi. Mas os olhos dos discípulos estavam, a princípio, para o bem-estar próprio, quando não quisera partilhar os alimentos com a multidão. E agora, nessa tempestade, os olhos se voltam para a tempestade e não para Deus. Por isso Pedro quase que afunda. Mas quando tudo se acalma por ordem de Jesus, agora sim reconhecem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amados e amadas, é preciso que voltemos os nossos olhos de fato para Deus, pois somente com os olhos fixos nele é que nós vencemos as tempestades, é que nós vencemos todas as tempestades e entramos em plena sintonia com Deus. Eis o convite que nos faz Jesus. E chegando ali, em Genezaré, continua fazendo as ações que faz, curando as pessoas. Busquemos em Deus a nossa força, nele está
as respostas das nossas perguntas. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.